Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aproveitar a climinha, minhas férias, minha folguinha, gravar mais conteúdo para vocês. Agora eu vou falar para vocês sobre família, papéis familiares, tá? Vou falar um pouquinho sobre as teorias da constelação familiar, vou falar de forma aberta, tá? Nada muito técnico, é para vocês entenderem melhor. Eu gosto de exemplificar a família como um tabuleiro de xadrez. Você não precisa saber jogar xadrez para saber que tem várias peças diferentes, tem rei, rainha, bispo, cavalo, e a nossa família é mais ou menos dessa forma. Vamos considerar que o rei e a rainha são o pai e a mãe, e aí todos os outros vão ser tio, tia, filhos e assim por diante. Pois então, no xadrez, cada peça tem o seu determinado papel. Na nossa família também. O pai é o pai. O que é um pai, gente? Um pai é o cara que dá o sêmen, o espermatozoide. O que é uma mãe? É aquela que gera. Eu tô falando dentro dos preceitos da constelação, não é esse papo de pai quem cria, mãe quem cria, nada disso, tá? Então pai é aquele que doou o sêmen, mãe é aquela que gerou. O que mais a gente tem? A gente tem vovó, irmão, cada um tem o seu devido papel. O filho, ele vem depois do pai e da mãe. Na constelação a gente costuma dizer que filho é o eterno pequeno e que pai e mãe e todos aqueles para trás deles, na nossa ancestralidade, são os nossos grandes. Por que a gente fala que pai e mãe e todos para trás são os nossos grandes? Gente, pai e mãe nos deram uma coisa, independente de quem eles se tornaram, independente de quem eles puderam ser na vida de vocês, independente deles poderem existir ou não na vida de vocês, serem legais ou serem cruéis, tá? A gente tem que entender que nessa vida cada um dá tudo que tem. Então, o papel de pai e mãe, a gente tem que observar qual que é ele através da natureza. Qual que é o papel de uma leoa e do seu leão? Eles têm que ensinar a caçar, se defender, cuidar, alimentar, proteger, até que o mesmo se sinta capaz. Na vida humana é a mesma coisa. Pai e mãe têm que ensinar, têm que alimentar, têm que cuidar, têm que preservar, ensinar a gente a caçar, se defender, até que a gente se sente capaz. Aí vocês param e pensam assim, quanta gente tem no mundo que vocês conhecem, ou até vocês mesmos, que já estão adultos, às vezes até mais de 30 anos e ainda não estão se sentindo capazes de cuidar da própria vida, de serem independentes, de tomar conta da própria vida. Pois é, no mundo animal funciona perfeitamente. Em outro vídeo eu falo pra vocês, o mundo animal ele está ótimo, gente. Sem a interferência dos seres humanos, habitat natural dos animais não tem doença. Você nunca vai ver uma zebrinha com alergia, um leão com queda de juba, o elefante com artrite, artrose, não existe isso não em habitat natural. Qual que é o papel dos filhos? Os filhos são os pequenos, porque nós viemos depois. Eu comecei a falar e não terminei sobre por que a gente chama pai e mãe de grandes. Eles nos deram algo tão precioso, mas tão precioso, que a gente não tem como retornar. O que pai e mãe deu pra gente que não tem como retornar? A vida. E a vida é a coisa mais preciosa que a gente tem. Então é irretornável, justamente por isso os pequenos não têm obrigações para com os grandes. Não temos obrigações biológicas. Você nunca vai ver um filhotinho na natureza que já aprendeu a caçar e arrastar a caça para a mãe que está velha capenga comer. Porque na natureza, quando um animal envelhece, perde suas capacidades de se alimentar e se proteger, ele morre. E tá tudo certo, porque a morte é o ciclo, faz parte do ciclo. A única certeza que a gente tem a partir do momento que a gente vive é que a gente vai morrer. Tem até eu não sei se é uma poeta, um escritor que fala que a gente começa a morrer a partir do dia que a gente nasce. E não é? A cada dia que passa, a gente não se aproxima mais do dia da nossa morte, que a gente não faz a menor ideia de quando vai ser. Tipo isso. Mas voltando para os papéis familiares, o que acontece? Já falamos, pai e mãe, qual é o seu papel? Filho, qual que é o papel? O papel do filho é ir para o mundo, é viver, é aprender a caçar, se defender mesmo e ir para o mundo. Qual que é o papel de vô e de vó? Tá para trás dos pais, então eles podem e devem dar suporte para os netos se eles puderem. E irmãos, como é que funciona com irmãos? A ordem na família, ela tem que sempre ser respeitada. O irmão que nasceu primeiro, que nasceu segundo, que nasceu terceiro, essa ordem ela deve ser respeitada da forma mais singela possível. Sabe aquela mãe que vai servir o prato dos filhos? Ela serve primeiro o primogênito, depois o secundário, depois o terceiro. Mas sabe que não é isso que costuma acontecer, porque normalmente as mães servem os mais pequenos antes. E acredite, o desrespeito singelo dessa ordem gera conflitos biológicos, gera conflitos sistêmicos na família.
Se você é uma pessoa que tem muitos irmãos, 2, 3 irmãos, você talvez vai entender o que eu tô falando. Se uma mãe serve primeiro o pequeno, o primogênito se sente preterido. Ele veio primeiro, né? Ele se sente menos importante. Tudo bem que se a gente parar para raciocinar, a gente fala, não, mas eu vou alimentar o menorzinho, porque é menorzinho. Gente, não faz o menor sentido. Todos os 3, se a gente tem um filho de 8, um de 5 e um de 1 ano, todos eles são humanos iguais e podem estar sentindo a mesma fome. Então não faz sentido alimentar o menor. Então a ordem da família deve ser respeitada nesses menores detalhes. Isso foi só um exemplo. E os papéis familiares de cada um também devem estar respeitados. Outra coisa, num relacionamento, a gente tem que entender que homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, quando entra no papel de parceiro, tem que respeitar o papel de parceiro. Deixa eu só me ajeitar aqui, gente, peraí. Então assim, qual que é o papel de parceiro para parceira? É ser amigo que transa. Gente, a diferença entre um casal de amigos e um casal de namorados, ficantes, etc. é sexo. É o sexo que realmente define se é parceiro ou se não é parceiro. Então, tem que entender que é um papel de amigos que transam. Olha aí, resumir. Fácil, né? Aí você casa e de repente o seu marido começa a controlar demais, assim, seu horário, hora que você acorda, a roupa que você usa. Ele quer escolher a faculdade que você vai fazer, ou o curso que você tem que fazer, ou a academia, ou ele que quer que você faça academia, você não quer. Ou é aquele cara que vai levar a mulher pra cima e pra baixo, fazer tudo por ela. Vocês percebem que isso fica parecendo paterno? É muito tênue a linha de parceiros e parceiras fazerem papel de pai e de mãe na vida dos seus cônjuges, tá? É uma linha muito tênue. Acontece muito e é por isso que os casamentos não perduram quase nada, porque começa lindo, maravilhoso, tem sexo, tem cumplicidade, tem companheirismo e aí o que acontece? A primeira coisa que acontece para o casamento ir definhando é a falta de sexo, porque qual que é a diferença entre 2 amigos e 2 companheiros? Sexo. Sabe, gente, por que principalmente o sexo acaba no casamento? Porque as pessoas estão ocupando papéis trocados. Você tem uma esposa que está ocupando o papel de mãe na vida do marido. Você tem um esposo que está ocupando o papel de pai na vida da esposa. E você percebe que ninguém quer transar com o pai. Ninguém quer transar com a mãe. É por isso que você começa a broxar para aquele marido, para aquele namorado, para aquele ficante que começa a te tratar paternamente. É por isso que você, mocinho, também começa a broxar para aquela parceira que começa a te tratar maternamente. E como é que funciona na vida homoafetiva? Gente, do mesmo jeito. Nos relacionamentos homoafetivos, sempre vai ter alguém que tem uma energia mais tendenciosa masculina, que tem uma energia mais feminina. Do mesmo jeito que em relações hétero. Na relação hétero, às vezes é a mulher que tem a energia masculina mais forte e o homem tem uma energia feminina mais forte. A gente é yin e yang dentro da gente. Cada um tem um percentual dessas energias e de forma manifestar. A gente é filho de pai e de mãe, de feminino e masculino. Como é que cada um de nós não vai ter dentro de nós o feminino e masculino? A gente tem. E a gente tem que entender que isso não muda no gênero. Não muda. As relações são relações. E independente do gênero de cada pessoa, independente da relação ser hétero, homoafetiva ou diversificado mais ainda, isso não muda. As pessoas continuam se colocando em papéis assim. E filhos que são colocados pelos seus próprios pais, às vezes, no papel de pais dos seus irmãos mais jovens. Gente, isso também causa muito conflito. Porque o filho mais velho, vamos supor uma menina de 15 anos, ela quer o quê? O que você quer com 15 anos, gente? Com 15 anos você quer curtir, você quer estudar. Não, mãe. Você quer curtir a vida, você quer estudar, tá cheia de hormônios, quer fazer esporte, quer se divertir. Você não quer cuidar de criança. Mas aí a tua mãe tem que trabalhar o dia inteiro, papapá, não tem quem fica com os irmãos. A mãe fez um monte de filho e aí ela coloca você sobre a responsabilidade de cuidar das suas irmãs mais jovens. Isso vai gerar conflitos para a sua vida, vai gerar conflitos biológicos, vai atingir seu corpo. Porque o seu corpo, o seu cérebro, de alguma forma vai entender que você está maternando uma prole que você não gerou. E isso, eu estou dando só um exemplo de irmã cuidar de outra irmã. Mas se você é aquela pessoa que adora maternar a vida de todo mundo, no trabalho você é mãezona, né? Na sua família todo mundo te chama de mãezona, nos seus amigos todo mundo te chama de mãezona. Eu preciso te dizer que provavelmente seu trato reprodutório está cagado. E olha que se isso que eu estou te falando fizer sentido para você, pode me chamar no direct, pode me chamar no WhatsApp, que a gente precisa conversar sobre esses conflitos biológicos.
O seu corpo está entendendo que ele precisa fechar a fábrica, porque a fábrica já está muito bem ocupada com você maternando a prole que você não gerou. Eu sei que pode parecer um pouco complexo. E o resumo de tudo isso é, o ideal, o mundo ideal é que cada um de nós possa entender qual é o seu papel real na família e voltar para esse lugar. É isso que a gente faz na constelação. A gente ensina como as coisas devem ser, mais ou menos. Ai, mas Érica, de onde que tirou isso? Quem é a fulana constelação familiar para poder cagar a regra do que é certo e errado? Gente, para mim a constelação fez muito sentido quando eu comecei a casar ela com os meus estudos de nova medicina germânica, biologia, evolução, e começar a perceber que o mundo animal ele está funcionando lindão. E se a gente se espelhar nele, a gente vai ganhar muito. Então, observem a família no mundo animal. Assistam o Animal Planet, coloca no YouTube para assistir. Assistam um pouquinho, juro. Se vocês assistirem assim um episódio de Animal Planet, vai agregar tanto na vida de vocês, que vocês vão ver movimentos no mundo animal que são iguais aos nossos. São iguais, é a mesma coisa. A família não muda, nós somos animais. O que nos separa deles são 300 mil anos de evolução. O que é 300 mil anos perto de mais ou menos 10 bilhões de anos do desenvolvimento da vida sobre a Terra, gente? 300 mil é nada, é o mesmo que nada. Então, eu imagino que durante toda essa conversa, vocês tenham talvez se identificado em poucos. Eu podia ficar aqui um tempão dando 1 milhão de exemplos de como a gente troca papel. Mas olha, toda vez que alguém chega na minha frente no consultório, é como se a pessoa me derramasse um quebra-cabeça de 2.000 peças. E adivinha só, eu sou especialista em montar quebra-cabeça. Eu ensino a pessoa a montar corretamente esse quebra-cabeça para ela poder ter um olhar com muito mais clareza a respeito do que é a vida dela, do que está acontecendo com a vida dela. Exemplificando e dando os porquês, né? A gente já vai dissolvendo inúmeros conflitos quando a gente vai respondendo os porquês. A gente só adoece na vida porque a gente pensa. Os animais estão lá, já falei, estão muito bem, obrigado, porque eles não têm conflito. Por que eles não têm conflito, gente? Porque eles não questionam. Eu já devo ter falado em vários vídeos, mas vou falar de novo. A história exemplifica a zebrinha que está no lago bebendo água. A zebrinha está lá no lago bebendo água, vem um leão, morde a bunda dela, ela sai correndo toda rasgada, sangrando para dentro da floresta, e assim que ela conseguir um canto para se esconder, não sentir mais o cheiro do perigo, ela vai deitar e convalescer até se recuperar. E vocês podem ver na internet, coloca animal que brigou no Google, essas coisas, vocês vão ver assim uns animais, gente, na savana, bem machucados. E em 2 semaninhas o animal tá novo. A gente não pode abrir uma tampinha na mão, no dedo, que a gente fica 2 semanas para cicatrizar. Por que vocês acham que este corpo, que é o ápice da cadeia alimentar, da evolução neste planeta, da vida neste planeta, não consegue se curar, sendo que os animais conseguem? Nós temos poder de autocura, só que o nosso poder de autocura, ele é natural, ele é subconsciente. A gente cortou, cicatriza. Todo mundo cortou, vai cicatrizar. A questão é o tempo que isso leva. A gente tem os conflitos emocionais que a gente tem, eles vão adiar esses processos de cura físico, né, por muito tempo, e acarretarem processos mentais e outras doenças emocionais. Bom, prolonguei bastante, espero que o vídeo tenha sido interessante para vocês. E concluindo, é como se cada cliente que vem na minha frente me entregasse um tabuleiro de xadrez todo bagunçado, tudo bagunçado. Às vezes tem pessoas que ocupam mais de um papel familiar trocado. Às vezes vai ter aquele cara que ele está sendo pai na vida da esposa, ele está sendo pai na vida do irmão, ele está sendo marido de sua própria mãe, que é outra questão. É muito comum que mães que estão separadas ou solteiras, ou que estão casadas, mas já não têm um casamento ativo, eu estou falando de sexo, colocarem seus filhos homens no lugar de marido, sem conotação sexual, tá, gente? Nem tudo é pau e pepeca. Não tem essa conotação, mas coloca no papel de. Colocam os filhos para executarem o papel de marido. Os homens que estão executando o papel de marido, de parceiros na vida de suas mães, ou o relacionamento deles é uma bosta, ou eles jamais vão se relacionar, porque o papel de companheira está ocupado pela mamãe. A mesma coisa é essa mãe. Ela nunca vai se relacionar direito com ninguém, porque o papel de marido o filho já está ocupando. E aí vai, viu, gente?
um monte de gente com papel trocado, invertido. Eu quero que vocês comentem nesse vídeo, me falam se vocês se identificaram, se vocês já perceberam, já fizeram uma autoanálise de que estão ocupando papéis familiares errados, trocados na vida de cônjuge, de namorado, na vida da família. E se tem pessoas da sua própria família que deveriam estar posicionadas num papel e não estão. Como uma mãe que se coloca como sua filha e como sua dependente. E aí você, que precisa de uma grande, não tem. Você se torna grande de sua própria mãe. Inverte tudo, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, beijo pra vocês e escrevam aqui nos comentários.